Boa noite, alunos do terceiro ano D. Tudo bem com vocês? Professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia. Vamos para mais um bloco de aula aí. Vamos falar a respeito do estudo do senso comum, tá ok? Vamos falar a respeito do senso comum aí, depois a gente, mais para frente, fala do senso crítico, tá ok? Olha só, o senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Geralmente, o conhecimento do senso comum está presente no nosso cotidiano e é passado de geração em geração. São as experiências, né, de vida, né, sem nenhum conhecimento sistematizado, científico. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade, tá ok? Então, popularmente ele é válido, né, e culturalmente também. O senso comum, por ser obtido a partir do movimento de repetição cultural, por estar correto ou não é possível confiar nesse tipo de conhecimento, como se confia na ciência. Mas também não podemos invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular está errado, né? Além do mais, ele está impregnado dentro da cultura, né? O senso comum ele é movido geralmente pela opinião das pessoas. Podemos elencar estudos filosóficos sobre o senso comum desde a Grécia Antiga, né? A filosofia surgiu como uma maneira de cientificar, né? Colocar a ciência, aquele tipo de conhecimento popular não rigoroso. Né? Bom, o filósofo Antônio Gramsci, intelectual contemporâneo que contribuiu para a disseminação do anarquismo na Itália e no campo filosófico dedicou-se a entender o conhecimento e a cultura, ele estudou e escreveu sobre o senso comum. Para esse pensador, pessoal, o senso comum tem sua característica estritamente positiva, sendo o conhecimento popular que todos têm e produzem. Porém, para se chegar a um conhecimento mais elaborado, mais estruturado e mais seguro, é necessário ir além do senso comum. Outro filósofo aí, educador e professor de filosofia da Faculdade de Campinas, né, que é o Silvio Galo, afirma que nesse sentido, o senso comum ele é um bom ponto de partida, mas que muitas vezes os conhecimentos sistematizados e testados, como a filosofia e a ciência, são necessários para se obter um conhecimento de maior confiança, validade e credibilidade. Né? Para o sociólogo, escritor e professor português Boaventura de Souza Santos, né, podemos chamar de senso comum aquele conhecimento vulgar e prático que nos orienta cotidianamente. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que vai na experiência dos seus pais, né? Necessariamente não é um conhecimento científico, né? E sim um senso comum, que foi culturalmente passado de geração por geração. Ao longo do tempo, foi se criando uma ideia comum, ou seja, o senso comum de que as mulheres eram inferiores, o que foi se estabelecendo como uma verdade cultural, apesar de não ser uma verdade estrita, né? Verdadeira, cientificamente falando. Né? Podemos pensar por isso que nem sempre o senso comum ele é positivo ou está certo afinal. Sabemos que as mulheres não são menos inteligentes, mais frágeis ou subalternas aos homens. Isso atenta também a um fator repetitivo que circunda a dominação do senso comum. É algo que, de tanto ser repetido, acaba sendo encarado como uma verdade. Okay? De tanto falar, de tanto conceber isso, né, estruturar essa mentalidade de senso comum, acaba se conformando como uma verdade. Em uma leitura apressada, podemos pensar que o senso comum e a ciência, né, aqui uma relação entre os dois, né, são sumariamente opostos sem conexão alguma. Porém, existem diferentes concepções, algumas delas apresentam uma complementariedade entre ciência e senso comum. O positivismo, por exemplo, uma doutrina filosófica, política, desenvolvida pelo pensador francês Auguste Comte, estabelece rumos para um progresso social por meio do progresso científico e da ordem política. Sendo assim, essa doutrina admite somente a ciência como fonte de conhecimento verdadeiro. Tá? Então, o positivismo está ligado ao racionalismo, então só admite o conhecimento científico como conhecimento verdadeiro. Essa concepção exclui, inclusive, a filosofia a qual teria cedido seu lugar, de acordo com o Comte, aos modelos científicos para a explicação da realidade. Nessa concepção, o senso comum está totalmente descartado. Bom, Pedro Demo,
sociólogo brasileiro e professor emérito da UNB, uma referência nos estudos sobre conhecimento científico e aprendizagem no Brasil, e autor de mais de 90 livros, também parte da concepção parecida, ao afirmar que a prevalência de conhecimentos não testados pode levar o ser humano a pensamentos incoerentes. Por exemplo, acreditar que o Sol movimenta-se em torno da Terra, né, e não a Terra que movimenta em torno do Sol. De fato, a ciência é a fonte do conhecimento mais segura que temos, mas a validade do senso comum, em alguns casos, é notável. Se pensarmos que grandes pesquisas científicas que levaram a grandes descobertas farmacêuticas partiram do conhecimento do senso comum de plantas medicinais, por exemplo, temos um elemento para, vamos dizer assim, considerar o senso comum como um bom ponto de partida para impulsionar a ciência. Como foi o caso da filosofia, pessoal, que a gente teve a mitologia grega, né, como ponto de partida para ter esse conhecimento sistematizado da filosofia. Podemos elencar vários exemplos do senso comum. Vamos citar alguns aqui, né, pessoal? Alguns deles estabelecem nexos causais, não necessariamente verdadeiros. Outros dizem respeito a valores sociais. O fato é que o conhecimento do senso comum adquire validade mediante repetição. Quanto mais se repete, aquela repetição vai se tornando aquele fato verdadeiro. Tomamos como exemplo uma pessoa que sente algum tipo de dor óssea crônica. Essa pessoa observou que sempre que a dor ficava mais aguda, chovia ou o tempo era tomado por uma frente fria. Não há um nexo causal necessário nem elementos científicos que liguem a dor à chegada da chuva ou da frente fria, né? Mas essa pessoa passa a dizer, por força de repetição de experiências, que quando a dor chega, é sinal de que vem chuva ou frio, né? Então, está tão impregnado aquilo ali na mente da pessoa, no psicológico da pessoa, que às vezes se torna uma realidade. Outro exemplo pode ser encontrado nas plantas medicinais. Por milênios, o ser humano busca se tratar das mazelas por meio de plantas e outros elementos da natureza. Ao descobrir que o Pneumus boldus, conhecido como boldo, né, é uma planta com propriedades que estimulam a digestão e desintoxicam o sistema digestório, descobriram isso pela observação e pela repetição, passaram a utilizá-la como planta medicinal. Na sabedoria popular, apenas o senso comum atesta essa relação, porém estudos farmacêuticos já comprovaram a eficácia do boldo para tratamento de indigestões e intoxicações, o que resultou no desenvolvimento de fármacos à base da planta. Então, através do senso comum, a ciência chegou, vamos dizer assim, na cientificidade do remédio a partir dessa planta, né? As ideias comuns de que mulheres são frágeis, que asiáticos são mais inteligentes, que muçulmanos são terroristas, ou que índios são indolentes, também são exemplos de conhecimento do senso comum, mas não tem qualquer indício de validade e são afirmações preconceituosas, pessoal. Então tem que ter muito cuidado em analisar determinadas afirmações, porque culturalmente nós estamos cheios aí na sociedade, né, principalmente essa sociedade moderna, de várias afirmações que as pessoas levam em consideração e acabam determinando como verdadeiro. E na realidade não é. Se você analisar do ponto de vista crítico, não é. Ok? Pessoal, obrigado a todos pela atenção, pela participação. Fiquem com Deus. Fiquem em casa, né, nesse período aí de isolamento. Né, a doença ainda está perigosa, né? Enquanto não sair a vacina, a gente não está livre desse mal, né? Então, lembrando a vocês que essa aula está disponível pelo canal de El Cerrado, né? Meu canal no YouTube. Essa e as demais aulas que vocês quiserem acessar estão disponíveis lá para vocês, tá? Forte abraço e até a próxima.